Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou indicar 3 quadrinhos do Fábio Moon e Gabriel Bá que adaptam obras literárias. Acredito que fazer esse tipo de indicação pode fazer com que vocês, além de gostarem dos quadrinhos, se interessem em buscar as obras originais. Tem um livro que saiu pela Boitempo Editorial no ano passado, se eu não me engano, se chama Cânone Gráfico. Ele tem várias adaptações de grandes clássicos da literatura mundial em até 3, 4 páginas ou alguma coisa assim. Eu sei que era bastante resumida no caso, mas de qualquer forma você lia aquilo e se interessava em ler alguma coisa assim que possa ser muito fora do seu padrão de leitura, mas que não quer dizer que você não vá gostar. Mas esse vídeo também tem outro motivo, que é falar do trabalho dos gêmeos sempre que for possível, porque eles são sensacionais, é uma das grandes duplas que a gente tem produzindo quadrinhos no Brasil e fora, inclusive um deles aqui por enquanto só tá publicado no exterior, e eles têm um talento imenso pra criar e recriar histórias que são marcantes. Então chega de lenga-lenga, vamos falar logo dos 3. O primeiro, obviamente, pra falar a verdade, esse aqui foi o motivo desse vídeo ter nascido, é How to Talk to Girls at Parties, do Neil Gaiman. E esse conto, na realidade, surgiu de 2 tentativas do Gaiman de criar um relato de uma viagem turística à Terra pra uma antologia de um autor australiano. Só que a trama que o Gaiman tava imaginando, ela não fazia sentido, era um monte de coisa solta que ele não conseguia juntar de maneira coesa. E ele tava já perdido, falou pro cara que não ia ter mais conto nenhum, que ele desistia. E aí o cara disse, outra autora convidada, que inclusive o Gaiman admirava muito, já tinha escrito a história dela em tipo 24 horas, assim, e já tinha enviado e tinha ficado muito show. E aí ele se sentiu desafiado, então ele sentou a bunda lá no jardim dele e escreveu esse conto em uma tarde. Se eu não me engano, esse conto nem ao menos chegou a entrar na antologia do australiano, mas de qualquer forma o Gaiman guardou ele. Quando ele foi publicado, ganhou alguns prêmios, inclusive agora, anos depois, uma homenagem tão bela de Fábio Moon e Gabriel Bá. Cheio de referências aos anos 70, How to Talk to Girls at Parties conta a história de 2 adolescentes que estão indo pra uma festa. Tem o Vic, que é o cara ali que é todo cheio de sorrisinho, engata a conversa fácil, consegue conversar com as meninas de boa. E tem o Ann, que é o garoto assim mais travadinho, mais tímido, mais na dele, que ele realmente não sabe direito como começar a conversar com uma garota. A coisa mais importante dessa trama é quando já no início o Vic fala pro Ann que é pra ele relaxar porque são só garotas, não são seres de outro planeta. Em qualquer história isso poderia ser só um comentário, mas na do Gaiman isso significa vamos desenvolver uma história fantástica em cima disso. E eu não tô falando só do fantástico de ser muito legal, mas tô falando do fantástico de usar fantasia, de usar uma coisa diferente, saca? Então eles chegam na festa e a história vai se desenrolando em cima dessas dinâmicas, né, tanto do Vic quanto do Ann, de tentar conversar com as garotas. E é curioso ver como aquele sentimento da adolescência, quando a gente não tem segurança pra flertar, é uma palavra de velha, e aí aquelas pessoas que atraem a gente de maneira romântica, a gente não sabe nem como conversar, né? Tem medo de dar bola fora, e não sabe do que gosta, do que não gosta, de onde veio, pra onde vai. E é nessa pegada que a história vai se desenrolando. Então o Gaiman trabalhou muito isso no conto, de usar o poder da poesia, das memórias, das histórias pra criar um impacto no leitor, e isso foi mantido na adaptação dos Gêmeos, assim, isso é muito forte dentro da história. E ficou lindo, porque a arte deles, a forma como eles trabalham é de cair o queixo, a maneira como as garotas foram desenhadas, em especial a Trolê, assim, é foda, é fantástico. Toda a poesia que é mencionada na história parece que tá aqui, sabe, no visual mesmo. Esse quadrinho foi lançado em junho, agora de 2016, pela Dark Horse, lá fora. No Brasil ainda não tem previsão de publicação, pelo menos eu ainda não estou sabendo. O conto já existe em português, e isso é mega fácil de encontrar, tem na coletânea Coisas Frágeis. O próximo é o Alienista, que é uma obra do Machado de Assis, que foi adaptada pelos Gêmeos e até ganhou prêmios de adaptações literárias, inclusive um jabuti na seção de livros didáticos. Seção não, categoria. Quadrinhos Quebrando Regras. A história é protagonizada pelo Simão Bacamarte, que é um médico que resolve colocar todos os loucos dentro de uma mesma casa, para que ele possa catalogar vários tipos de loucura. Só que aí ele despiroca um pouco, né? E aí ele começa a colocar todo mundo dentro da casa, porque ele acha que todo mundo é louco e precisa ser tratado. Então, à medida que mais pessoas vão chegando nessa casa, se instaura uma revolta ali. E é a partir disso que o Machado de Assis faz uma análise da loucura e da mente humana. E é muito interessante como os personagens incorporam alguns hábitos da época, fazem a gente realmente pensar de uma maneira muito crítica em cima do que a história tá propondo. O Machado de Assis é um autor muito elegante, muito irônico. Infelizmente muita gente tem traumas absurdos da época de colégio quando teve que ler talvez essa mesma obra sem estar preparado pra criar um pensamento mais crítico em cima
cima daquilo, e até com aquela interpretação, não sei, eu tenho trauma do colégio, daquela coisa assim, não, você entendeu errado, não foi isso que o autor quis dizer. Sendo que o livro, né, a gente pode ter várias interpretações que dependem da nossa bagagem também. Dom Casmurro era uma obra que eu tinha odiado, e aí quando eu assisti a série Capitu, que a Globo fez, eu pensei, nossa, mas que adaptação linda, eu vou ler de novo. E era o mesmo texto, só com uma versão mais artística, visualmente falando. E isso fez toda a diferença pra eu poder me apaixonar pela obra de novo. E o Machado de Assis é foda, ele escreve muito bem, escreve coisas incríveis, e é uma pena que muita gente tenha criado essa distância dele, muita gente, como se eu não tivesse, né? Mas é aquela coisa de ter criado uma distância com o autor, de ter aquele medo. Vamos quebrar isso, porque vale muito a pena. Literatura nacional, de modo geral, tem coisas incríveis. Pra fechar a lista, Dois Irmãos, que foi um quadrinho que foi lançado pela Companhia das Letras e adapta a obra do Milton Ratum. Essa é a história de uma família estremecida pelos conflitos entre irmãos gêmeos, que têm personalidades completamente opostas, e muitos dos conflitos aconteceram por conta da superproteção da mãe, pela preferência, e também por conta de mulheres. O primogênito, ele é mais quieto, ele é introvertido, extremamente inteligente, saiu logo da família pra estudar, pra fazer a própria vida. O gêmeo mais novo, por alguns segundos, ele é mulherengo, ele não tá preocupado com nada. A personalidade dele foi muito moldada pela mãe, que nutre um amor bastante possessivo pelo filho. É bem preocupante, na realidade. E a história vai correndo aqui de maneira linear, se passa na Amazônia, e tem um dos grandes ouros dessa narrativa, que é o fato de ela ser contada por uma pessoa que a gente não sabe quem é, até determinado ponto da história. O Fábio Moon e o Gabriel Bá pontuaram vários diálogos de maneira bem interessante ao longo da narrativa, e eles optaram por fazer tudo em preto e branco, meio que pra tratar também a dualidade das personalidades dos irmãos, e aquela coisa toda de luz e sombra, bom e mal, ainda que bondade e maldade sejam dois conceitos que estão dentro de todo mundo. Não rola esse negócio de maniqueísmo. É uma obra fantástica pra quem gosta daqueles dramas familiares e tudo mais. Inclusive, tem uma adaptação feita pela Globo, pelo mesmo diretor e produtor de Capitu, o Fernando Carvalho, que tá agora com a novela Velho Chico no ar. E, cara, eu tenho certeza que na mão dele ia ficar fantástico. Se eu não me engano, a série tá concluída, mas ela ia estrear ano passado e foi adiada de novo, e sabe Deus quando que vai ao ar. Acredito, inclusive, que o quadrinho ele tenha sido lançado bem na época em que a série estava prevista pra sair, mas daí foi adiado. Mas, enfim, por enquanto temos aqui o quadrinho. E eu tenho certeza que quando a série estrear, vai ser fantástico. Os Irmãos têm vários outros trabalhos publicados, mas a proposta do vídeo são essas 3 adaptações literárias. Eu espero de coração que vocês tenham gostado das dicas. Sugiro também acompanhar o blog 10 Pãezinhos, lá eles publicam tirinhas do Quase Nada, eles falam da agenda de eventos deles, de lançamentos, os primeiros furos de contratos fechados e tal, tudo sai por lá primeiro. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário se você já leu algum deles, se não leu ainda e quer ler, e eu vejo vocês no próximo vídeo.